Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos podem sentar. Amém? Eu só rogo aos irmãos que continuem em vossos pensamentos, orando em espírito e dizendo: Senhor, continua a falar conosco. Continua a falar comigo pela tua misericórdia. Paulo, com tanta sabedoria, um homem tão profundo, com a envergadura tremenda, e ele rogava as orações dos santos para que no abrir e fechar da sua boca se lhe dada a palavra de acordo como o povo, de acordo como Deus queria falar com o povo. Amém? Agora imagina essa pequena xícara entre os vasos grandes. Vamos dizer, eu me considero uma pequena xícara que precisa estar cheia da unção de Deus para que possa falar um pouco da palavra dele. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 3. Vamos ler até o verso 6. 2 Reis, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Amém? E Joroão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu ao pecado de Jeroboão, filho de Nabote, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Missa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo a Israel. De Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com as suas lãs. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebeliou contra Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Amém? Irmãos amados, nós temos acabado de ler alguns versos que fala uma passagem em que Jorão, filho de Acabe, que começou a reinar no 18º ano do rei Josafá, ele reinava em Israel, Josafá em Judá, que naquela época o reino já tinha sido dividido, pois após a morte de Salomão, como todos os irmãos, acredito, quase todos os irmãos que enfrentam, vêm às escolas, e aquele que não vem mais ler particularmente, sabe que o reino de Israel foi dividido. E então, esse Jorão, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu inferiorizado, porque o rei dos Moabitas, Missa, ele pagava imposto a Israel. Mas quando Acabe morreu, aí eles pararam de pagar imposto, e aí ele se sentiu imensamente ofendido. E ele queria, porque ali, esse imposto, porque ali ele se fartava, talvez ele não foi um tão bom rei, mas também precisava da luxúria dele, Então precisava de mais, cada vez mais, porque ele levava o povo de Israel a pecar, e quando o pecado vem as consequências também do pecado, Ele aderiu a doutrina de Jeroboão, que seduzia o povo de Deus, os homens a se casarem com mulheres estranhas, e com isso desagradava a Deus e cometia pecado porque não podia. Aí o que aconteceu? Aí ele foi a Josafá
pediu a Josafá: olha, o rei Missa, ele me aborreceu, tem me deixando triste, ele não está pagando mais imposto, né? Aqueles impostos, com certeza Josafá sabia de tudo, né? Porque, né? Na verdade eles eram o mesmo povo, só estava dividido o reino. Aí Josafá disse para ele: olha, eu irei contigo, e eu serei contigo como se fosse um só homem, e o meu povo, os meus homens dos meus exércitos, como se fosse o teu, e até os meus cavalos como se fosse o teu também. É como se fosse assim, é um por todo e todos por um. Vamos nessa peleja, irmãos. Aí ele falou assim: por onde iremos? Antes disso também ele tinha convidado o rei de Edom. Aí ele falou assim: ó, vamos pelo deserto de Edom. Olha só, o senhor vai para a guerra, né? E vai procurar um caminho difícil. Mas porque Josafá era um homem que temia a Deus, ele sabia que, né, pelo caminho que ele deveria andar, porque ele tinha uma consciência que Deus era com ele, né, e ele é estrategista de guerra. Ele foi pelo lugar mais difícil, por onde o rei dos Moabitas jamais imaginaria que ele ia pelo deserto. Quem vai vir enfrentar alguém vai pelo deserto, né? Porque quando eles iam para a guerra, ele levava bois, ele levava cordeiro, ovelhas, eles tinham os seus cavalos de guerra também, e com certeza no deserto não ia ter nada para poder alimentar estes animais, e eles também, os seus homens de guerra. E eles, então, foi pelo caminho do deserto. Ao decorrer de 7 dias que ele estava no caminho pelo deserto, né, para ir enfrentar os moabitas, aí os seus gados com sede, seus homens com sede, né? E aqueles gados ele levava porque ele se alimentava, matava bois para se alimentar na guerra, porque um homem que está na guerra ele tem que se alimentar, né? Irmãos, aí não tinha como prosseguir. Aí ele chegou uma hora que Josafá, o rei Jorão, né? Sempre aquele homem que não teme a Deus, que anda cocheando em 2 pensamentos, ele começa a murmurar na hora da dificuldade. E ele disse assim: olha, o Senhor trouxe esses 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Aleluia. E não era bem assim, irmãos, que o Senhor não tinha mandado eles para a guerra. Não tinha mandado eles para a guerra. Ele que quis ir para poder, né, pegar de volta, começar a receber os seus impostos. Mas Josafá, como era um homem de Deus, um homem de visão, ele disse assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre a mão de Elias. Aí Josafá falou assim: com certeza a palavra de Deus está com ele. Aí desceram e foram até Eliseu. Irmãos, quando eles chegaram onde estava Eliseu, aí o que aconteceu? Eliseu, olhando para ele, para os 3 reis, avistou Jorão. Ele sabendo, conhecendo as histórias de Jorão, que ele também era israelita, né? Sabia toda a história, ele era um homem, era profeta, era um homem atualizado. Aí o que ele disse? Aí ele falou isso para ele, mas Eliseu disse para ele: que tenho eu contigo? Aí ele disse assim: olha, que tenho eu contigo? Por que tu não vai aos profetas da tua mãe, os profetas de Baal, do teu pai? Ele falou: não, mais uma vez ele reclamou, murmurou, disse: não, eu não vou lá, eu não vou, porque o Senhor nos entregou na mão esses 3 reis, na mão dos moabitas. Meus amados, mas Eliseu disse para ele: olha, se não fosse por
causa de Josafá, que está contigo, eu nem te olharia, nem te reconheceria. Irmãos, a importância de estarmos com alguém, do lado de alguém, querendo ou não, qual seja maior, por maior que seja a sua fraqueza, por maior que seja a sua dificuldade, sua fraqueza de servir a Deus, mas é sempre bom estar do lado de um homem que é mais fervoroso, que tem mais conhecimento da parte de Deus, que é mais temente, que tem caráter, que sabe que Deus é com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro quando eu era jovem, muito jovem, eu só me aproximava de jovens que tinham o mesmo objetivo e era mais dedicado a Deus do que a mim, do que eu. Eu me ficava do lado dele, que com eles eu aprendia, com eles eu sentia minha fé ser mais relevada. Era eles que me levavam para as vigílias de noite, para orar ao Senhor. Era eles que me ajudavam a ir para os cultos matutinos, de manhã cedo orar. Inclusive foi num culto matutino que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Passei a noite na vigília, rogando a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. O Senhor não achou por bem batizar na noite. Aí nós estávamos reunidos com os jovens no fundo da igreja. E eles falaram, vamos orar. Estava dormindo, depois da vigília, tudo dormindo na mesma casa. Uma casa pastoral estava vazia, nós estávamos dormindo lá. Todo mundo. Ele falou assim, olha, vamos orar? Vamos. Aí fomos orar. E na oração do matutino, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então, por isso eu digo para os irmãos, se una. Irmãos, seja você irmã, irmão, jovem, vamos se unir com aqueles que têm boas intenções, com aqueles que têm o desejo de buscar a Deus, porque aí Deus manda a resposta do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Eliseu disse assim, olha, traz aí um músico. Tem outra Bíblia minha que fala o tangedor, mas é a mesma coisa. Traz aí um músico. Irmãos, quando o músico chegou e pegou o seu instrumento e começou a tocar, o Espírito de Deus se moveu na vida de Eliseu. Aleluia. E ele disse assim, Eliseu disse, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Não, o 15. Ora, após trazer-me aqui o músico, trazer o músico, e sucedeu o que? Tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Ele disse, ele começou a profetizar. Ele disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, os vossos gados, os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregarei os moabitas nas vossas mãos. E ele disse, cavai cova neste vale. Irmãos amados, o que quer dizer cavai cova neste vale? Se você tem caminhado pelo deserto, se você caminhou, não sei por quantos dias, não sei se foi 7 dias, como caminhou o exército de Israel, com o exército de Judá e com os de Edom, caminharam ali no deserto de Edom, o exército de Edom também juntos, os 3 exércitos juntos, Eu não sei se foi 7 dias, se é 20 dias, 30 dias, um mês, eu não sei quanto tempo faz. Mas você está caminhando nesse deserto, cavai cova. O que seria essa cova, meu irmão? Irmãos, quando se fala de cavar cova, é sacrifício. Você pegar uma terra seca para cavar, fazer cova, com certeza a cova era porque Deus ia mandar água, e aquelas covas ia permanecer cheia de água, porque a água, quando a água vinha escorrendo, se ela não tivesse lugar para parar, ia embora, e o outro dia, eles iam beber aquela água, e no outro dia não ia ter mais, E eles começaram a cavar cova, muitas covas. Irmãos queridos, se você está passando por um problema difícil,
seja hoje ou amanhã, quem sabe até hoje você não está passando, mas amanhã você vai passar, ou você chegar numa situação dessa, ou se está passando também, continue cavando cova. Sacrifício diante de Deus. É o sacrifício da oração, é o sacrifício do jejum, é o sacrifício das madrugadas chorando nos pés do Senhor. É aquele sacrifício que você está andando pelo meio da rua e dizendo: Senhor, tem misericórdia, sacrificando o seu próprio corpo, a sua própria maneira de pensar, de raciocinar, para que Deus envie a solução para os seus problemas. É disso que Deus se agrada. Às vezes, irmão, nós queremos receber a vitória, mas não queremos oferecer sacrifício a Deus. Em nossos corpos suaves, com sacrifício racional, nossos cultos racional, aleluia, e até mesmo o sacrifício do nosso corpo. Muitas das vezes temos que deixar aquele alimento gostoso pela manhã para sacrificar o Senhor. E quando nós fazemos dessa maneira, como o Senhor quer, sacrificando, cavando cova, se esforçando, aí o Senhor Jesus manifesta a sua bênção, Ele ordena a sua bênção, aleluia, porque as bênçãos de Deus é ordenada. Não adianta eu correr atrás, não adianta os irmãos correr atrás, porque você não vai conseguir, não vai conseguir. A gente confia no Senhor, espera nele e começa a oferecer sacrifício íntimo de coração ao Senhor. Aí temos comunhão uns com os outros. Ali, como diz o Salmo 133, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então a bênção do Senhor é ordenada. E assim eles fizeram. E quando eles estavam, irmãos, ainda no sacrifício de manjares, oferecendo a oferta de manjares, e sucedeu, pois, que pela manhã, oferecendo a oferta de manjar, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Mas eles já tinham passado 7 dias pelo deserto de Edom, não tinha água lá, né? Mas o Senhor sabe onde está a sua bênção. O Senhor sabe onde está a sua vitória e quando Ele vai dar a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, eles estavam oferecendo, de repente a água vem correndo pelo deserto, caminho do deserto, caminho de Edom, por onde eles tinham passado. Aleluia! Irmão, se aquela água estava lá no lençol freático, bem abaixo do fundo do deserto, eu não sei. Se foi de algum rio, ou se estava nas nuvens, eu não sei. E depois, mas o Senhor falou que não ia haver chuva, né? Mas a água veio. Não importa, irmão, onde está a nossa bênção. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, pensando: será que a nossa bênção vem pela mão de fulano, pela mão de cicrano, ou vem pelo governador deste estado, ou até mesmo pelo presidente dessa nação, ou pelo vereador, ou até mesmo pelo empresário bem-sucedido. A bênção do Senhor, ela vem na sua vida de acordo com Ele quer, segundo a vontade dEle, porque Deus tem multiforme maneira de se trabalhar. Aleluia! Deus não é como eu e você, que somos limitados, que temos poucas maneiras, algumas opções de trabalho para queremos fazer alguma coisa. Milhares, centenas e milhares de formas de trabalhar na nossa vida, de fazer com que nós sejamos abençoados, porque o Senhor é eterno e a sua sabedoria é eterna também. Louvado seja o nome do Senhor, e a sua bondade dura para sempre. Irmãos amados, aí a água veio descendo, aleluia, mas ali estavam as covas, e com certeza as covas foram cheias d'água. A cova que você está cavando, ou que você vai cavar, ela vai se fartar de água. Você vai ter água para beber, aleluia, e vai ter água para passar por os outros, porque quando o vaso está cheio, aleluia, ele tem abundância para passar para o outro, e vai enchendo de vaso em vaso. Ele está cheio, ele vai encher um, o outro enche o outro, e vai indo. Irmãos, se lembram, ali no livro o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, no capítulo 14, o verso 13 ao verso 21,
Lá na multiplicação dos pães, estavam eles ali, já fazia 3 dias. Jesus tinha, assim que Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido morto, né? Foi cortar a cabeça de João Batista e ele foi para o outro lado pregar a palavra. Ele foi por várias cidades. E ali, ele foi uma grande multidão com ele. E já fazia 3 dias que eles estavam seguindo a Jesus. 3 dias. Aí os discípulos chegaram no mestre, despede a multidão, aleluia, porque já é tarde, para que eles vá pelas aldeias e compre pão para comer e se alimentar. Jesus falou, não, dá-lhe de comer. Porque ele sabia onde estava o alimento. Ele sabia. Aí ele falou, olha, mas é tão longe. Ele falou, olha, dá-lhe de comer. Aí os discípulos, não temos nada, Senhor, senão 2 peixinhos, 2 peixes e 5 pães. Ele falou, manda aí trazer. Trouxeram, ele pegou, orou, agradeceu. Aí ele deu para os seus, partiu para os discípulos. Os discípulos partiram para o povo e saíram partindo. E cada vez que partia o pão se multiplicava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A bênção do Senhor é assim, irmão. Jesus falou, dai e vos será dado, em medida sacudida, recalcada e sacudida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você fartar alguém de pão material, você pode ter certeza que você também vai ser farto. Aleluia. E você vai fartar aquele outro, mais para frente, aquele que foi farto pela sua mão vai fartar outro. E na vida espiritual, irmãos, que nós não podemos deixar de lado também assim. Você recebeu do pão da mão do Senhor Jesus. Aleluia. Os ministros recebem o pão da mão do intelecto de Deus. Ele se farta a sua alma e sai repartindo para a igreja está repartindo de membro para membro, dos membros está repartindo para as pessoas descrentes. Aleluia. E todos serão fartos do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus mesmo falou, nem só de pão o homem viverá, pão material, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Então, ele diz também que a sua palavra, ele era o pão da vida, e ele a palavra é o mesmo, ele e a palavra é uma só, Jesus e a palavra é uma coisa só, aleluia. Aí ele disse, se fartai. Todos foram fartos. E depois, irmão, o que aconteceu? Ali depois que eles todos subejaram, foi quase 5.000 homens que comeram, saciaram sua fome, sem contar as mulheres e crianças. E nessa primeira multiplicação aqui, sobraram ainda 12 cestos de pães. É como se esta, agora leva para casa, ou vai comendo pelo caminho. Aleluia, você está caminhando, você está comendo a palavra de Deus, você está se alimentando dela, se farte dela, para você caminhar, você ir mais adiante, você vai voltar, passar pelo deserto, então se alimente do pão da vida. Aleluia. E ali aqueles homens se fartaram, porque seus animais ficaram fortes, beberam água, se alimentaram, ficaram fortes. Aí assim ele prosseguiu. Eles foram, e os moabitas, sabendo que os israelitas, os de Edom, os homens de Edom, os homens de Israel e os homens de Judá, tinham ido a peleja contra ele, aí falaram, vamos ao encontro, vamos para o vale, vamos pegar eles lá. Ele vai vir para pegar nós, vamos pegar ele de surpresa. Ele pegou aqueles que ele tinha o cinturão, né, formado. Quem que dizer isso? Cinturão, quando fala de cinturão, irmão, é quando você se une com alguém com o mesmo objetivo para não ser derrotado, né? Assim como acontece. Cinturão, né? Que esse cinturão é quando a polícia está unida para combater os malfeitores, né? Ali fala, olha, se passar para lá você pega, se passar para cá eu pego também, se for preciso a gente vai aí. Então eles se uniram, aqueles que ele tinha cingido os vossos cintos, né? E foram para a peleja contra Israel. Chegaram lá, eles viram aquelas águas que correram, eles viram como cor de sangue. Aí eles falaram um para o outro assim, disseram, olha, com certeza eles se mataram,
Os reis, eles três mesmos entraram em guerra um com os outros e se mataram, e por isso as águas estão cheias de sangue. Aí agora vamos lá e vamos pegar os despojos, vamos pegar tudo que eles têm e vamos levar para nós. Quando chegou lá, os homens de Israel já estavam esperando, junto com o povo de Judá e os de Edom. Aí desceram a espada para cima e assim correram e foram atrás dele, como tinha prometido Deus pela boca do profeta Eliseu. Aí eles foram atrás, saíram massacrando, mataram a todos, e quanto puderam matar. E segundo a palavra de Eliseu, eles também taparam as fontes de água, pegaram as melhores madeiras da região, trouxeram, e aqueles homens, e o rei de Israel, o rei dos Moabitas, pegou 700 homens de guerra, conforme eu tinha falado, né? Que pegaram os 700 homens de guerra e foram para a peleja, mas não teve vitória. O que ele fez? Ele ficou tão revoltado que ele pegou o seu filho primogênito, que ia reinar no seu lugar, e ofereceu em sacrifício. O povo de Israel ficaram indignados, porque eles não têm essa cultura, né? Ficaram enojados e saíram de lá em ver o próprio homem covarde. Pois é assim, o adversário da nossa alma, ele é covarde. Quando eles não têm como nos vencer, eles se acovardam entre eles mesmos. O teu adversário, o teu inimigo, vai chegar a hora que vai querer se destruir. Aleluia! Porque a mão do Senhor é sobre você. O Deus de Israel não mudou. Jesus continua o mesmo. O Espírito de Deus que se moveu na vida de Eliseu naqueles dias para transmitir a palavra de vitória. Aleluia! Por conta de Josafá, que era justo, ele está aqui em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor, para pelejar por você, para te dar a vitória. Aquilo que você deseja no seu coração, mas não tem possibilidade de ser vitorioso, porque as suas forças não dá. Mas a tua força, aleluia, vem do Senhor Jesus. A tua força vem do Paracleto, o Espírito Santo, que Jesus foi para o Pai, mas disse que Ele enviaria o Consolador, que ficava conosco todos os dias, e Ele nos ensinaria, nos faria lembrar todas as coisas. Aleluia! As palavras que você está ouvindo nesta noite, o Espírito Santo no dia de amanhã vai estar fazendo você lembrar dela, porque Ele vai lembrar de todas as coisas e nos ensinar também, para que você tenha vitória através da palavra. Aleluia! Jesus falou: passarão-se os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Eu acredito nessas palavras, eu creio na palavra de Deus. Irmãos, muitas das vezes, nos meus momentos de dificuldade, eu não vou atrás de profeta nenhum. Eu tenho a profecia na minha mão, a verdadeira profecia que não cai por terra. A profecia que passarão-se os céus e a terra, mas ela não passa. Eu leio ela, leio o Salmo 23, leia lá, valendo, outras passagens bíblicas, né? Procura na Bíblia uma coisa que vai estar de acordo com aquilo que você está passando, e você vai ver que a vitória vai vir nas tuas mãos, porque o Senhor vela para cumprir com a sua palavra. Aleluia! Se você crê no que Ele está falando com você nesta noite, aleluia, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que os seus problemas vai ser resolvido, porque eu creio nela, e por ela eu sou salvo, por ela eu tenho recebido as bênçãos de Deus, por ela, aleluia, é que Deus tem mantido eu, minha esposa junto, aleluia, minha filha do meu lado, meus filhos que estão agora, alguns estão se reanimando para o trabalho de Deus, tem uns que ficou muitos anos afastados, e eles nunca foi na igreja, mas já está voltando para a igreja aos passos, pequenos passos, mas está indo, ele e a esposa. Isso é a palavra de Deus se cumprindo, porque nós confiamos na palavra do Pai, nós confiamos na palavra de Deus, do Pai, aleluia, e do Filho, aleluia,
que o Espírito Santo faz uso para falar conosco, porque é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Portanto, irmão, não desanime, não fique preocupado que caminhe por onde você tem que ir, que tem que correr atrás da sua bênção, mas busque a Deus. Se tiver muita dificuldade, procure um homem de Deus também, faça como Josafá, não tem problema, peça orientação, peça para ele como você deve fazer. Ele, dentro da palavra de Deus, ele vai mostrar para você o que você tem que fazer para ser vitorioso ou vitoriosa. E assim eu agradeço a Deus por esta palavra e agradeço ao pastor por confiar e me convidar para transmitir as palavras do Senhor. Eu não tenho sombra de dúvida do que estou falando, eu tenho consciência, porque quando Deus manda falar, você tem que ter consciência. Eu tenho consciência que é o Espírito Santo que está me inspirando neste momento. Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado.